Além de ser um dos guitarristas mais relevantes de todos os tempos, Jimmy Page é um homem afortunado que sabe bem como aproveitar a fortuna que ele conquistou ao longo de sua vida. Mas você já parou para pensar em como vive esse astro do rock atualmente? Nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre a vida luxuosa de Jimmy Page. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Carreira. Nascido em 1944, em Londres, na Inglaterra, James Patrick Page, mais conhecido como Jimmy Page, é um grande guitarrista e fundador da banda Led Zeppelin. A paixão pelo violão começou quando ele tinha 12 anos de idade, aprendendo praticamente sozinho a tocar o instrumento enquanto ouvia discos de sua grande inspiração, Elvis Presley. Até que, aos 15 anos de idade, Jimmy se abdicou da escola para se dedicar à música, tocando em vários grupos musicais da época, como o famoso The Yardbirds. Mas foi no final da década de 60 que o guitarrista conseguiu dar forma à grande banda de rock inglesa Led Zeppelin, ao lado do vocalista Robert Plant, o baixista e tecladista John Paul Jones e o baterista John Bonham. O quarteto construiu um estilo próprio e inovador, sendo os pioneiros na mistura do estilo blues com heavy metal, o que conquistou milhões de fãs do mundo inteiro. Não é à toa que o sucesso comercial foi significativo, com vendas globais estimadas em 300 milhões de álbuns, sem contar o prestígio da banda ao ganhar o primeiro American Music Awards e um Grammy. Entre as canções mais famosas do Led Zeppelin estão Whole Lot Love, Kashmir, Immigrant Song, Black Dog e Stairway to Heaven, entre muitas outras. Até que a banda chegou ao fim nos anos 80 após a trágica morte de Bonham, deixando seu legado até os dias de hoje. Posteriormente, Jimmy continuou sua trajetória de maneira solo e fazendo colaborações com outros músicos, mantendo seu estilo de um dos maiores e mais influentes guitarristas de todos os tempos. E com tantos anos fazendo um trabalho impecável, Page pode desfrutar de uma vida tranquila com a grande fortuna que conquistou. Mansão. Jimmy Page adora investir sua fortuna em imóveis extravagantes. A sua principal mansão, por exemplo, é a Tower House, um castelo vitoriano situado na cidade de Londres, onde ele vive com a sua namorada Scarlett. Construída inicialmente em 1875, a incrível residência de tijolos vermelhos é inspirada no estilo gótico francês do século XVIII. No espaço interior, há detalhes arquitetônicos extravagantes por todos os lados, projetados pelo arquiteto William Burges. Os ambientes incluem salas de estar, uma biblioteca espaçosa, vários quartos luxuosos e diversas acomodações para o astro e sua família usufruírem diariamente, sem contar que há uma área de jantar com uma mesa redonda e com incríveis painéis no teto, além de estar situada em frente de vitrais. Esta residência fica ao lado da mansão do cantor Robbie Williams, com quem Jimmy Page teve problemas por muitos anos devido a obras que poderiam danificar a estrutura da Tower House, no qual ele se propôs a preservar cada detalhe ao longo das últimas décadas. Jimmy Page adquiriu a propriedade em 1972, pagando apenas 2,2 milhões de reais no local. O astro também já foi dono da Boleskine House, uma famosa mansão escocesa localizada em um terreno de 15,3 hectares coberto por vegetação, além de estar situada de frente para o belíssimo lago Ness, de onde é possível contemplar vistas encantadoras. Essa mansão é a antiga residência do ocultista Aleister Crowley, por isso muitos supõem que ela é amaldiçoada, e o local sofreu 2 terríveis incêndios em 2015 e 2019, que destruíram o imóvel quase que completamente. Obras para a reconstrução da mansão foram executadas nos últimos anos, uma vez que apenas algumas paredes restaram depois dos incidentes. Jimmy Page foi dono dessa propriedade até 1992 e, devido aos estragos feitos após os incêndios, as ruínas da Boleskine House foram listadas na última vez pela bagatela de 3,2 milhões de reais. Outra residência que o astro já possuiu foi uma casa sofisticada em Windsor, na região ribeirinha
beirinha do rio Tâmisa. Conhecida como Old Mill House, a casa foi construída no século XVIII e possui uma arquitetura antiga, além de tetos altos e um belo piso de madeira de carvalho. Entre as comodidades estão uma sala de estar e uma cozinha clássica equipada com armários brancos e com uma grande mesa central. Há também uma sala de jantar, um ambiente para café da manhã, 3 ótimos banheiros e o total de 6 quartos, entre os quais está uma suíte aconchegante. No exterior, há um belo jardim ribeirinho, bem como terraços encantadores para entretenimento ou lazer ao ar livre, diante de vistas excepcionais para o rio. Essa propriedade também pertenceu a Michael Caine e só depois Jimmy Page a comprou pelo valor de 5,7 milhões de reais. Em 1967, o astro também foi dono de uma casa de barco encantadora localizada nas proximidades do rio Tâmisa, a vila de Pangbourne, em Berkshire. Contendo 3 andares, a casa de barco possui uma sala de estar com paredes de vidro, um cinema com poltronas personalizadas, uma cozinha elegante em cores suaves, um escritório com teto de vidro, 5 quartos luxuosos, outras salas familiares para passar o tempo e um pátio com piscina coberta, que integra um bar e um espaço de ginástica. Já na parte exterior, há ambientes de estar acolhedores nas varandas que proporcionam vistas encantadoras do rio Tâmisa. De acordo com algumas fontes, Jimmy Page adquiriu a propriedade por apenas R$ 38,4 mil e viveu no local até 1973. Atualmente, este imóvel é avaliado em 9,4 milhões de reais. Outra residência impressionante que o astro teve foi uma mansão elisabetana, conhecida como Plumpton Place, localizada no condado de Sussex, na região sudeste da Inglaterra. A residência foi construída em meados do século XVI e tem cerca de 25 hectares, incluindo salas de estar de arquitetura antiga e belas paredes rústicas de tijolos. Jimmy Page vendeu essa propriedade por 4,1 milhões de reais até que em 2010 ela voltou ao mercado por 51,2 milhões de reais. Além dos imóveis citados, Jimmy Page também é dono da Deanery Garden, em Sonning. O local possui uma belíssima fonte na entrada, além de ter jardins encantadores e um grande terreno paisagístico que oferece muita privacidade para o astro e sua família. Carros. Jimmy Page é um homem bastante reservado, que não gosta muito de ostentar, principalmente quando se trata de seus veículos. Mas sabe-se que o guitarrista já teve alguns automóveis incríveis em sua garagem. Começando pelo mais barato, ele foi dono de uma Ferrari 400 GT de 1978, coupé, sonho de consumo de muitas pessoas daquela época, com a capacidade de chegar à velocidade de 244 km por hora. E atualmente esse carro histórico pode ser encontrado à venda por R$ 315,9 mil. Falando de veículos mais atuais, Jimmy já compareceu em um evento da Lexus a bordo do modelo RX 450H, automóvel expressivo, potente e versátil que custa por volta de R$ 315,9 mil. Outro carro que o roqueiro usa em seu dia a dia é um Chevrolet Suburban, uma grande máquina espaçosa capaz de oferecer muito conforto para os seus passageiros. E não é à toa que os modelos mais novos e completos podem ultrapassar R$ 368,5 mil. Em outra ocasião, Page foi fotografado em um Audi A8, um belíssimo sedã de luxo da montadora alemã. O interior do carro é bem sofisticado, possuindo um excelente acabamento e um painel super tecnológico. E não é à toa que para usufruir desse veículo pode ser necessário pagar mais de R$ 473,8 mil. Já um automóvel bastante clássico que pertenceu ao guitarrista foi um Corsa 810 Phantom de 1936, descrito como um dos carros mais bonitos já construídos. Não se sabe quanto Jimmy pagou nesse brinquedinho na época, mas nos dias de hoje ele chega a valer até R$ 1 milhão. Mas certamente o veículo mais emblemático do músico foi a sua Ferrari GTB 275 de 1966, descrito como o carro esportivo mais satisfatório do mundo. Para se ter ideia do preciosismo desse carro, recentemente uma unidade foi leiloada online pelo preço recorde de 15,7 milhões de reais. Trata-se de um verdadeiro artigo de luxo. Jatinho. A banda Led Zeppelin ficou conhecida globalmente por ostentar um dos aviões mais emblemáticos e luxuosos da década de 70. Para realizarem seus shows no mundo inteiro, eles tinham um jato particular apelidado de The Starship, que se tratava de um avião modelo Boeing 720B, que foi personalizado para oferecer mais conforto. Essa aeronave equipada com 4 motores acomodava até 165 passageiros em seu layout original. O avião, na verdade, pertencia ao cantor Bob Sherman,
que o adquiriu em 1973 por 3,1 milhões de reais e gastou mais de R$1 milhão reformando especialmente para alugá-lo para Jimmy Page e seus companheiros. Essa aeronave realmente fez história. Coleção de guitarras. É claro que um guitarrista como Jimmy Page tem uma coleção de guitarras extremamente valiosa, apesar do roqueiro não compartilhar muito na mídia sobre o assunto. Ele já teve, por exemplo, a guitarra Martin D28 Marquis Birthday, de 2007, a qual foi vendida em um leilão em 2013 por R$205,2 mil. Uma de suas guitarras mais raras é a Fender Stratocaster Olympic White dos anos 70, que esteve com ele em vários shows no início de sua carreira. Até que em 2021, o instrumento foi leiloado por um preço estimado entre R$526.200 a R$789.400. Ele também já foi dono da icônica Gibson EDS 1275 de braço duplo e 12 cordas. Apesar de não se saber o preço dessa guitarra, ela é considerada valiosa, pois se encontra atualmente em exposição em um museu. Outras guitarras de Jimmy que também se encontram nesse acervo são uma Black Built Gibson Les Paul Custom 06130 de 1960, um violão acústico Harmony Sovereign H1260, um Dragon Telecaster de 1959 pintada por ele à mão, um Les Paul Classic Trans Performance dos anos 90, entre muitas outras guitarras. Vida pessoal. A vida amorosa de Jimmy Page sempre esteve em foco na mídia, principalmente por ele ter fama de namorar mulheres muito jovens e belas. Durante a década de 1960, ele se envolveu com a cantora americana Jack DeShannon. Na década seguinte, o roqueiro começou um relacionamento com a modelo francesa Charlotte Martin. Eles ficaram juntos 10 anos e tiveram uma filha chamada Scarlett Page. Depois disso, aos 28 anos de idade, Jimmy se envolveu com a modelo Lori Matix, que na época tinha apenas 14 anos, diferença de idade que chamou bastante atenção da mídia. De 1986 a 1995, Page foi casado com a modelo e garçonete Patricia Ecker e juntos tiveram um filho chamado James Patrick. Em sua turnê pelo Brasil, o guitarrista conheceu Jimena Gomes Paracha, com quem se casou e adotou sua filha Jana, além de terem juntos duas filhas, Sophia Jade e Ashen Josan, até que eles se divorciaram em 2008. Desde 2014, Jimmy está em um relacionamento com a atriz e poetisa Scarlett Sabbath, que é 46 anos mais nova que ele. Fortuna. Muito além de guitarrista, Jimmy Page foi o maior idealizador, fundador e compositor de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Logo no começo da banda Led Zeppelin, Page pessoalmente investiu R$22,6 mil para gravar e produzir o primeiro álbum. Essa aposta valeu a pena, pois esse investimento, relativamente pequeno, se transformou em R$24,2 milhões em lucros para a banda e para ele. Depois disso, os ganhos do grupo cresceu ainda mais, seja com shows ao redor do mundo, com a venda de 300 milhões de discos, ou seja com royalties. Apenas com o hit Stairway to Heaven, por exemplo, considerada uma das maiores canções do rock já escritas, o grupo ganhou quase R$421 milhões apenas em royalties, valor que foi revelado quando ele venceu um processo de violação de direitos autorais. Levando em consideração que Page também ajudou a escrever a maioria das canções clássicas, é de se imaginar que ele ficou com boa porcentagem desse ganho. E já com os shows, a banda faturava muito dinheiro lotando estádios. Para se ter uma ideia de valores, um dos shows mais rentáveis dos roqueiros em 1977 teve ganhos líquidos de R$3,3 milhões, o que convertendo para valores atuais representa R$17,2 milhões. É muito dinheiro em um único show. E mesmo com o fim da banda de forma precoce e repentina, Zeppelin havia construído um legado que nem o tempo foi capaz de apagar. Apesar de não existir a possibilidade de volta do grupo, eles continuaram trabalhando com remasterização de álbuns antigos, além de realizarem apresentações esporádicas juntos. Não é à toa que em 2022 estima-se que a banda de rock vale cerca de R$4,7 bilhões. Seguindo seu próprio caminho, Page também teve outras fontes de renda, como a sua autobiografia de edição limitada, que faturou quase R$10,5 milhões em vendas. Com tudo isso, Jimmy conseguiu conquistar um gigante patrimônio estimado em R$1 bilhão.
E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.